Nessa aula, vamos falar um pouco mais sobre os riscos envolvidos no processo de internacionalização ou exportação, né, do seu negócio. Então, aqui eu trouxe alguns pontos importantes, segundo aquele autor que está aqui embaixo nessa imagenzinha, que realmente ele traz aquilo que pode acontecer. Eu vejo uma questão que todo mundo tem interesse, né, os fundadores, mas existe ainda muito medo de ir para fora e de internacionalizar o seu negócio, justamente por ter um país como o Brasil muito grande, com muitos mercados e com muita pluralidade, né, em questão de realmente formas e como vender e estratégias. Porque existe muito risco e muito medo sobre esse novo, como que eu vou lidar, porque né, não tem um passo a passo, existe aquilo que precisa ser feito, mas é muito ainda abstrato. E o objetivo nosso e meu aqui, enquanto né, educador, é realmente, cara, mostrar que existe isso e que existe formas diferentes e mais simples de fazer esse processo. Mas, claro, o risco é importante e precisa ser definido, né? O quão aberto a sua empresa está para assumir esse risco e criar uma construção de mitigá-los, né? E mitigando ele. Então, a sua empresa tem que estar aberta a entender e compreender para mitigar os eventuais riscos. Então, o primeiro risco é o risco de expropriação, né? Propriedades bem valiosas usurpados por governo e tal. Pensa que quando você vai para fora, e se você abre uma subsidiária nos Estados Unidos, e aí começa a vender inteligência artificial ou outro tipo de produto, se você é uma empresa americana e está comercializando esse produto, né, está desenvolvendo tudo, você tem que seguir as regras daquele governo. E aquele governo ele pode implicar algumas questões, por exemplo, de exportação. Então, você não quer atender mais só o mercado americano, mas agora você quer dos Estados Unidos atender o México ou atender a Europa. Você tem que seguir a regra do governo. Então, se o governo ele taxa ou tributa ou proíbe ou regulamenta a exportação, você tem que seguir aquilo. Então, existe esse risco de expropriação, né, de deles tomar o que é seu, sendo que em software é muito difícil ainda de controlar em serviço, porque não tem essa barreira, como que a gente controla algo que não seja físico? Mas existe movimentos sobre isso que a gente já vai conversar também. O segundo, risco de segurança, né, sobre aquele país. Então, se a gente está falando de um país aqui nas Américas, seja na América Latina e tal, a segurança é relativamente baixa. Porém, a gente tem a Venezuela acontecendo o que está acontecendo. Então, estando na América Latina, tem que perceber muito bem essa questão do qual é o cenário político daquele país, né, enquanto risco, para te dar um pouco mais de segurança. Já no terceiro ponto, são os riscos legais, né? Qual que é a estrutura legal necessária para o teu negócio para que ele opere naquele país e que cumpra todas as leis, né? Sejam através de compliance e tudo, proteção de dados, de GDPR, todos esses processos, né, que a gente vê muito forte internacionalmente. Então é um outro risco também que a barra de requisito pode aumentar muito. Então é importante reconhecer e também ter esse cuidado. Risco de transferência, né? E como que você vai fazer esse processo de realmente tirar pessoas de um lado, colocar para o outro, ou seja, a tecnologia, o desenvolvimento, como que você faz essa migração, ou que vai ter duas empresas operando em países diferentes, tendo uma relação próxima, porém nem tanto, cultura, então é um outro risco. O risco fiscal, obviamente, né? Apesar de todos as análises, esse processo que a gente faz para mitigar, sempre tem, porque a gente só vai entender realmente quando começa a operar. Então, essa parte de simulação, contratar consultores e tudo para dar esse suporte, é importante, porém a gente sabe que no processo muitas coisas mudam e aparecem coisas novas. Então é importante ter isso em mente. Aí outro ponto também é os riscos de comunicação. Então como que você vai ter esse cuidado de falar a língua, de entender o idioma, as gírias, os aspectos, os cuidados que tem que ter, a parte cultural também que envolve a língua é importante, o que eu posso falar, o que eu não posso, o que é
o que é mais agressivo, o que nem tanto. Então, isso também é importante saber porque é parte do risco, né? E aí, por último, a gente tem as barreiras e tarifas de importação, exatamente, né? Por exemplo, vai exportar ou importar, tá, e aí, o que você vai precisar, né? Se vão ter duas empresas operando cada uma num lado, tem que entender quais são esses custos e o que pode ou não sair de um lado para o outro. Então, isso também é importante. Mais para frente, parece um monte de risco, que é super difícil. Porra, eu olho isso aqui tudo, eu falo, cara, eu não vou exportar, né? Não vou começar meu processo de internacionalização porque realmente é muito caro e muito difícil e muito trabalhoso mapear tudo isso. Mas, segundo um processo de pesquisa e dos modelos de internacionalização utilizados, por exemplo, né, na escola nórdica, lá na década de 70, que eu já comentei, é tudo de maneira incremental. Os riscos eles não aparecem todos de uma hora só se você segue um processo incremental. É um passinho por vez, não é um processo que dura apenas 3 meses, são processos que você vai fazer um planejamento de 1, 2 anos. Então todos esses riscos, ele não aparece de uma vez só, a não ser que você abra uma subsidiária. Se você vai abrir uma subsidiária, esse processo lembra do comprometimento nacional com comprometimento internacional. Se você abre uma subsidiária, o seu comprometimento é muito maior e esses riscos eles vêm todos junto num momento só. Então, se você vai seguir um processo de exportação que o comprometimento ele vai evoluindo ao longo do tempo, esses riscos eles não aparecem todos de uma maneira e de uma forma só. Eles vão vindo ao longo do tempo, surgindo e sendo mitigados. Então, por isso que dá muito medo nas pessoas de internacionalizar o negócio, de fazer esse processo de internacionalização, porque tem medo desses riscos e quando vai começar a estudar uma abertura de subsidiária, cara, começa várias questões que tu precisa de um consultor jurídico, um consultor de abertura de empresa, que vai te ensinar a cultura, a língua, o idioma, tu vai precisar contratar gente, tu precisa entender a parte econômica que gere isso. Então, é muito difícil começar um processo de internacionalização a partir da abertura de subsidiária. Então, a exportação é o melhor cenário. Então, que eu acredito, porque é incremental e diminui os riscos, e os riscos vão surgindo conforme a empresa vai evoluindo, de uma maneira muito mais orgânica, e é isso que eu defendo, e é o que a gente vai aprender nesse curso. É realmente fazer o processo de internacionalização a partir da exportação. Eu posso sim exportar serviços, estando no meu país, com uma série de benefícios, mitigando a percepção da empresa lá fora sobre o meu negócio enquanto empresa estrangeira. Espero que tenham gostado e logo logo vamos para a próxima aula.